quantos policiais mortos este ano? Eu tenho os dados do Rio de Janeiro, que são 128 policiais mortos. E aqui em Pernambuco, Tiago Raposo, você tem esses números, Tiago Raposo? Boa tarde. Tenho sim, Hugo. Muito boa tarde para você, uma ótima segunda-feira para todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. Inclusive esse número que você passa sobre mortes de policiais no Rio de Janeiro, ele na verdade é uma contabilidade apenas de policiais militares e civis mortos. Nesse número não estão contabilizadas as mortes de policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes penitenciários. Esses números quem tem é a Ordem dos Policiais do Brasil, uma instituição que já tem 3 anos funcionando em todo o país. A sede é aqui em Pernambuco. O presidente é o Frederico Fernandes, ele que, é claro, contabiliza esses números. E até o dia 30 de novembro, em Pernambuco, foram 21 policiais mortos em circunstância da profissão, ou durante o trabalho fardado, como foi o caso do soldado da Polícia Militar na semana passada. Nesse caso do policial civil, do comissário, as circunstâncias ainda estão sendo levantadas para saber se de fato ele pode ter sido vítima por causa do trabalho que exerce como policial civil no interior de Pernambuco. Mas a gente vai conversar mais aqui com o Frederico exatamente para a gente ter essa ideia. Eu sempre disse que ser policial no Brasil é muito difícil. Aqui em Pernambuco a situação está ficando um pouco mais grave, é isso? Ele que é policial rodoviário federal, o Frederico, presidente então dessa instituição. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde aí, Hugo, Balanço Geral. Bom, o risco da profissão, ela é inequívoca, né? Aqui no Brasil a violência é extremamente exagerada e para os policiais eles são realmente as principais vítimas. Só que em Pernambuco, dos 21 que foram assassinados, 11 são policiais militares. Outra prova do risco grande da profissão. Quando o policial está fardado, ele corre um maior risco. 6 são policiais civis. 3 são guardas municipais e 1 é do sistema penitenciário, só aqui em Pernambuco. Falando um pouquinho mais de Pernambuco, existe um aumento muito considerável do ano passado para esse. Exatamente. No Brasil, aumentou 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado a quantidade de mortes dos profissionais de segurança pública. E aqui em Pernambuco aumentou 23,5%, ou seja, quase 1/4 a mais da quantidade de mortes do ano passado, que já foi exagerada também. Vamos falar de ranking. A gente tem aqui, Hugo, olha só, o primeiro estado onde os policiais mais são assassinados é o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo, depois Pará, em quarto está Bahia, quinto Ceará, sexto Minas Gerais, sétimo Pernambuco. É uma posição muito incômoda. Se a gente for ver o PIB de Pernambuco em relação ao nacional, nós ocupamos aproximadamente entre a 10ª e a 12ª colocação. Se a quantidade de mortes policiais está na 7ª, é sinal de que, na média, nós estamos acima do nível nacional. Agora vamos explicar para o Hugo Esteves e para todo telespectador do Balanço Geral essa questão dos números divulgados sobre morte de policiais no Rio de Janeiro. Esses números são referentes a PMs e civis apenas? Apenas policiais militares e policiais civis. Os números completos, quem tem a Ordem dos Policiais do Brasil, através do seu mortômetro. Nós catalogamos as mortes dos policiais de todo o país, municipais, estaduais e federais. Trabalhou na segurança pública, a gente contabiliza, desde que seja na profissão, durante o exercício da profissão ou em decorrência dela. Quer dizer, no Rio de Janeiro hoje, qual seria o número absoluto? Policiais civis, militares, federais, PRFs, agentes penitenciários, guardas municipais, a Ordem tem esses números? Bom, se os números só de civis e militares já são alarmantes, quando a gente junta o total, já vai em 152. No ano passado tinha fechado até novembro, até o mesmo período desse ano, 121, ou seja, aumentou 25,6% lá no Rio de Janeiro. A Ordem, ela tem algo a demonstrar para o governo de como diminuir esses números, o que fazer para melhorar a qualidade de vida e a condição de trabalho do policial em Pernambuco especificamente? Bom, uma das exigências que a gente coloca para os governos municipal, estadual e federal é capacitação. A outra é a quantidade do efetivo, que está ligado diretamente. Quanto menor o efetivo, maior a violência no município, maior a violência no estado. E isso reflete no maior risco para o profissional de segurança pública. Sem falar que a estrutura de segurança pública aqui no Brasil é da época do Império, precisa ser melhorada, precisa ser
reformado para que a gente tenha uma segurança pública mais efetiva e, em consequência disso, o policial vai se sentir mais seguro também. No Brasil todo, quantos policiais, quantos agentes da lei foram assassinados em 2017? Lembrando que esses números são até o dia 30 de novembro. Por exemplo, em Pernambuco, ainda não foi contabilizada a morte do policial militar lá em Jaboatão, nem do comissário no interior. Exatamente. Em todo o país já foram mortos 526 policiais, o que aumentou 15,6%, como falamos agora há pouco. É uma quantidade de mortes extremamente exagerada. Em países até mais populosos, como os Estados Unidos, essa mesma quantidade de mortes é bem inferior em relação aqui ao país. Eu agradeço muito ao Frederico Fernandes, ele que preside então essa ordem das forças policiais em todo o Brasil. A sede em Pernambuco é o Frederico França, ele que tem representantes em cada estado do país. A sede fica aqui em Pernambuco, esses números estão sendo levantados e eu tenho certeza que o André Stanislau, ele vai querer entrar nessa conversa, porque ele de fato também é um grande estudioso das forças policiais, ele faz jornalismo investigativo e vai querer repercutir. Hugo, a gente volta com você.